Seguindo nesse clima, nessas boas energias de fraternidade, de amizade, de gratidão, vamos pedir a Jesus que nos envolva com toda a sua luz, nesse momento em que aqui estamos para estudar o seu Evangelho. E que esse Evangelho possa fazer sentido no nosso coração e na nossa vida. Que assim seja. Nós vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então, antes da gente ler o texto do Evangelho, vamos entender um pouquinho desse contexto em que Jesus nos fala. Porque se nós olharmos algumas formas de falar, sem compreender o contexto do ambiente, nós podemos fazer algumas interpretações equivocadas. Porque nós vamos trazer para o nosso olhar uma passagem, uma fala, ocorrida lá no século I da antiga Palestina. Então, antes da gente fazer essa interpretação, é importante entendermos esse contexto em que o Cristo se pronuncia. É claro que o ensinamento dele é para a eternidade, mas a gente precisa entender certas palavras, qual o sentido dessas palavras, né? Porque tem tradução, palavras que foram escritas há tanto tempo e que ainda tem a tradução, né? Que muitas vezes a gente lê e o significado daquela palavra não nos deixa compreender o seu real sentido. Então, nesse capítulo, que tem por título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, Jesus elenca, faz uma lista de uma série de tarefas que ele passa para os apóstolos. Então, esse é o momento em que ele reúne aqueles 12 e passa para eles as orientações de quais tarefas que eles já podem fazer. Qual é a missão que Jesus vai dizer para eles, vai deixar para eles a partir daquele momento. Então, ele vai dizer para aqueles 12 homens simples, mas de boa vontade, o que ele esperava que eles fossem capazes de realizar. Quais as tarefas que a partir dali, daquele momento, eles estariam aptos. Então, ele vai listar essas tarefas para aqueles homens que estavam ali dispostos. Estavam dispostos a fazer aquele trabalho. Eles não eram perfeitos, eles não eram santos, eles não estavam nem prontos. Nós nunca estamos prontos. Mas eles tinham a boa vontade. Então, Jesus, o que ele faz? Nós temos que olhar aqui que Jesus estava sempre numa grande multidão, passando os ensinamentos. Nesse momento, ele tira da multidão os 12 apóstolos. E é para eles que eles vai falar. É para eles que eles vai passar a missão que ele quer que eles façam. Então, por que é importante a gente observar essa diferença entre a multidão e entre os 12? Porque a gente vê até hoje aquele grande grupo que ouve o Evangelho, que se encanta pelo Evangelho, mas dentro desse grande grupo são poucos aqueles que têm a boa vontade de realmente vivenciar aquele Evangelho, de realmente praticar aquilo que escutaram, aquilo que leram. Então, a gente tem o conhecimento, mas a gente não pratica. A gente não começa a desenvolver aquelas atitudes que Jesus veio ali e nos deixou como ensinamento.
Então aqui a gente já pode tirar uma reflexão. Somos nós discípulos ou multidão? Estamos ainda naquela grande massa que ouve, que escuta, que acha perfeito, que admira, ou já começamos a praticar, a termos atitudes que nos aproximam mais do Cristo? Então fica para a nossa reflexão. Somos apóstolos ou somos a multidão? Então Kardec coloca nesse capítulo um subtítulo: Dom de curar. E ele nos diz assim: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Isso foi narrado por Mateus. Então, o que significava lá na Palestina, no século I, esses verbos? Restituir, ressuscitar, curar. Curar e ressuscitar, ele vem do grego. A palavra anastasis é a palavra que dá origem, que significa, traduzindo, significa levantar, reerguer. Então, traduziu-se para ressuscitar. Então, ressuscitar vem dessa etimologia da palavra levantar, reerguer. E nós vamos pensar que a pessoa, naturalmente, quando está morta, ela está deitada, ela está inativa. Mas será que esse estar morto que Cristo fala aqui é somente morto no estado físico? Não. Quando Jesus nos fala aqui, esse sentido de ressuscitar os mortos, esse morto é no sentido do espírito. Não simplesmente no sentido morto do físico. Porque não tem como trazer um espírito que já desligou do corpo. Então, o que era a vida naquela época na Palestina? A vida era a lei divina. Era a lei que Jesus estava trazendo. A lei que ele veio nos mostrar. A lei de amor, a lei de caridade, a lei de Deus. Como que as criaturas estavam? Estavam afastadas da lei. Então essas criaturas não tinham vida. Estavam mortas. Mortas por dentro. Não tinham sentido de viver. Nós já sabemos que toda vez que nós nos afastamos da lei divina, nós adoecemos, nós morremos. Então, quando diz Jesus, restitui a saúde, ressuscitai os mortos, ele quer nos dizer que a nossa missão, que a missão daqueles apóstolos era trazer aquele povo de volta para a vida, era fazer aquele povo voltar para Deus, para que aquele povo conseguisse se conectar com a divindade, para que então se sentisse vivos. Quando ele diz, curai os leprosos, nós sabemos também que a lepra, naquela época, era um grande problema. Era uma doença que acometia muitas pessoas. As pessoas precisavam se isolar. As pessoas precisavam se afastar. As pessoas tinham medo de ser contaminadas. Então, eles viviam isolados, refugiados em comunidades. Nós já aprendemos também aqui pelos nossos estudos que quando nós adoecemos, primeiro nós adoecemos no espírito. É o nosso espírito que adoece. E quando não cabe mais no espírito, então passa para o corpo físico. Mas a doença não começa no corpo físico para depois ir para o espírito. O nosso espírito é que adoece. E como que ele adoece? Ele adoece através
emoções que vão contrário à lei de Deus. Lembrando sempre que a lei de Deus é a lei de amor, a lei de caridade, a lei de justiça. Então, sentimentos como o ciúme, a inveja, a raiva, nos adoece. Adoece o nosso espírito. E depois nós vamos passando isso para o nosso corpo físico. Então, nós temos lá no Antigo Testamento a história de Miriam. Miriam era irmã de Moisés. E ela sentiu por muito tempo, ela sentiu muitos ciúmes da esposa de Moisés. Ela sentiu muitos ciúmes daquela liderança que Moisés exercia. Então ela viveu isso muito forte nela. E ela foi, então, acometida pela lepra. Então a lepra era um grande problema. Alberto Almeida diz que a lepra era uma grande encrenca entre a criatura e o Criador, porque havia esse afastamento da pessoa com Deus. Então, eram aqueles sentimentos negativos, aquela energia densa que levavam as pessoas a ficarem doentes. Então, a lepra, ela vem aqui materializar esses sentimentos que nos adoecem. Então, quando Jesus disse, curai os leprosos, não era impor as mãos e tirar a doença física, era para que aqueles apóstolos pudessem curar o espírito adoecido, levando até esse espírito a boa palavra, a boa nova, a esperança, a compreensão do que era a lei de amor, a lei de caridade, a lei de justiça. Era para que eles conseguissem aproximar essas pessoas de Deus. Então, nós já sabemos que todos esses sentimentos densos, pesados, eles não estão prescritos na lei. A lei é de amor e caridade. Então, quando nós vamos de encontro, nós fizemos ao contrário a lei de amor, nós adoecemos. E aí que Jesus disse, curai, ressuscitai, restitui. Para então que ele saísse auxiliando esse povo doente, esse povo sofrido, para que eles retomassem essa conexão com o mundo espiritual, para que assim voltassem a ter vida, voltassem a ser saudáveis. Então, hoje, no nosso caminho, nós encontramos pessoas que precisam também que nós auxiliemos. O projeto de Jesus somos nós, todos nós. Então, por isso que ele diz aos apóstolos que ajudem, que auxiliem, para que nós também possamos nos auxiliar. Nós também possamos auxiliar o outro. Como é que a gente auxilia o outro? Primeiro, auxiliando a nós mesmos. Porque quando eu auxilio a mim mesmo, quando eu começo em mim essa reforma, eu vou saber quanto difícil que é. Então eu vou compreender quando o meu irmão está tentando e ele também tem dificuldade. Então eu vou ser benevolente, eu vou ter a compreensão com ele. Puxa vida, mas ele vai indo bem, de repente para. Se eu já passei por esse processo, eu sei o quanto é difícil, o quanto eu preciso estar ali para ajudá-lo, o quanto eu preciso ser paciente, porque eu já passei por isso. Então, primeiro, busquemos em nós essa ligação com a espiritualidade. Busquemos em nós vivenciar esse Evangelho de Jesus. Porque eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho.
Eu só posso entender o outro aquilo que eu já vivi. Então, que nós possamos também, seguindo os passos de Jesus, seguindo os passos dos apóstolos, levantar, reerguer, equilibrar, curar, ressuscitar. E aí ele falava também, aqui tem uma fala que ele diz, expulsar os demônios. Então, nós vamos lembrar que nas passagens de Jesus, quando ele ia tratar aqueles irmãozinhos que estavam obsidiados, que estavam sendo influenciados por espíritos que estavam ali querendo perturbar, espíritos que ainda não encontraram o seu lugar, que ainda não compreenderam a lei de amor, ele conversava com aquele espírito. Ele perguntava o nome, ele perguntava por que estava ali. Ele, em um momento, ele expulsava, ele dialogava com aquele espírito. E aí, com a sua condição moral, com a autoridade moral que ele tinha, ele pedia para aquele espírito que deixasse aquele irmão e encaminhava ele para o tratamento espiritual. Então, quando ele fala que expulsai os demônios, ele não está falando dos espíritos que ainda não compreenderam, até porque são nossos irmãos. Então ele fala para nós expulsar em nós esses sentimentos que ainda nós temos em nós. Esses sentimentos de raiva, de vingança, de ódio, de culpa, esses sentimentos que nos adoecem. Esses são os nossos demônios. Então, que a gente possa expulsar esses sentimentos de nós, transformar esses sentimentos, para que assim a gente possa também ajudar aqueles que caminham conosco, aqueles que nos cercam, a também expulsarem esses sentimentos que tanto machucam, que tanto fazem mal. Então, por isso que eu preciso começar por mim, porque também vai ser difícil. Então, eu vou aprendendo comigo e ajudando aquele que está conosco. E aí ele termina dizendo, dai de graça o que de graça recebeste. O que nós vimos hoje e víamos também no tempo de Jesus? É essa barganha, essa troca. A gente faz trocas, a gente torna tudo mercadante, tudo vem do dinheiro, do valor. Inclusive as coisas religiosas. E aqui ele não está falando só de dinheiro. Não é só receber o dinheiro, não é só receber os presentes, não é só os presentinhos materiais. Quantas vezes a nossa troca, a nossa barganha é por afeição, é por retribuir favores, ou até pela subservência, aquela subservência doentia de querer ajudar, de querer ajudar, de querer ajudar, e nem sabe para que está ajudando. É aquele, eu faço tanto por ela, eu faço tanto por ele. Você não reconhece o que eu estou fazendo? Você não dá valor? A gente está cobrando. A gente não está fazendo por amor. Não é de coração. A gente espera algo em troca. Eu vou lá ajudar, porque nunca se sabe, né? Vai que amanhã eu preciso. E quando a gente não recebe muito obrigado, o que a gente diz? Dor de barriga não dá só uma vez. A gente troca, a gente espera. Quando na verdade a gente não devia esperar nada, nem um muito obrigado. A gente devia se sentir a felicidade de estar ajudando, a felicidade de estar compartilhando. Então nós cobramos, sim. E quando nós estamos tristes, quando nós estamos precisando de ajuda, e nós recebemos aquela ajuda, aquele amparo, que a gente não sabe nem de onde vem. E nós não pagamos nada. Nós recebemos o amparo da espiritualidade amiga, nós recebemos a intuição, nós recebemos a proteção. Quantos livramentos que a gente recebe, a gente diz, meu Deus, eu podia ter me machucado, eu podia ter morrido. E a
a gente às vezes nem agradece. Nós não pagamos nada por isso. Então, Jesus nos convida nesse Evangelho a analisar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a analisar o que estamos fazendo, o quanto estamos fazendo, o quanto estamos esperando ainda, estamos barganhando ainda, estamos trocando ainda as coisas. Então, nós temos amparo, vigilância, amor, proteção, e não pagamos. Então, dai de graça o que de graça recebeste. Nós recebemos tudo isso de graça. Então, vamos dar de graça, vamos dar gratuitamente com amor, com alegria, porque nós temos recebido muito, meus irmãos. Nós temos recebido muito, sim. Talvez nós não estejamos recebendo aquilo que nós queremos, mas nós estamos recebendo aquilo que nós precisamos. E não estamos pagando nada por isso. Então, temos tantas mãos estendidas que nós encontramos no caminho a nos ajudar, a nos levantar, a nos ajudar a recomeçar, a nos incentivar, a nos estimular a cuidar da nossa saúde, das nossas feridas. Nós temos isso à nossa volta. Então, que nós possamos dar de graça o que de fato de graça nós temos recebido. E temos recebido desse querido irmão, do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Vamos lembrando que o passe é uma troca de energia e que recebemos essa energia pelo pensamento. Então, conecte o teu pensamento ao Cristo, esse irmão querido, que tudo nos dá tudo o que precisamos. Basta que nós peçamos e que nós esperemos a resposta que fala no nosso coração. Sinta nesse momento a presença desse irmão querido à tua frente. Sinta o amor que invade o teu coração, nesse olhar de luz, de paz, de serenidade. Nesse momento, Jesus estende as mãos sobre a tua cabeça, derramando fluidos de limpeza, que vão tirar essas tuas dores, essa tua angústia, esse teu sentimento que não te faz bem. Deixa sair, deixa deslizar pelo teu corpo. Sinta o teu corpo leve, limpo. Receba as energias de amor, de luz, refazendo teus pensamentos, organizando os teus sentimentos. Essa luz que invade o teu coração, enche de alegria, de amor, gratidão, Senhor, pela vida. Essa energia que organiza as minhas células, que energia se equilibra e nos faz sentir irmãos em Cristo. Mestre, obrigado. Obrigada pela minha jornada do jeitinho que ela é. Que eu possa aprender com as dificuldades que tu permitas que eu tenha. E que eu possa, sem a tua presença, que eu possa sempre estender a mão amiga ao amigo que precisa de mim.